Oi, irmãos, graças e paz, tudo bom? Ontem eu fiz uma gravação de um vídeo dando sugestões de livros devocionais para serem lidos pelos irmãos. E esses livros que eu sugeri foram vendidos rapidamente de ontem para hoje, a maioria já foi embora, né? Ficou apenas o curso de teologia, que ainda está disponível por R$ 50, e o livro de dinâmicas bíblicas, que está sendo vendido a R$ 20. Eu resolvi então apresentar alguns outros livros extremamente abençoadores que estão disponíveis para venda também. E caso você queira comprar ou adquirir para presentear para alguém, é só falar comigo. Pode ser pelo meu zap, que não tem ainda, é o DDD 77 99976 1012. E a gente pode vender isso à vista ou no cartão de crédito sem nenhum problema, tá? Então, alguns livros são bons, primeiro, como devocionais. Outros são bons para a vida cristã, de uma maneira geral. Outros são bons para você fazer o acompanhamento dele junto com a Bíblia, ou para compreender melhor a Bíblia. Então, eu vou começar falando de um livro muito abençoado, de um autor chamado Kate Phillips, que é esse livro aqui, A Formação de um Discípulo. Então, fala sobre o chamado para ser discípulo, que é diferente de simplesmente você aceitar, levantar a mão, aceitar Jesus e tal. O que implica ser discípulo de Jesus? Quais são as condições que a Bíblia revela sobre o discipulado? E como, de fato, você ser formado por Cristo como um discípulo. É um livro muito abençoado, já mais de 50 mil exemplares vendidos nele. E o Kate Phillips, que é o autor do livro, é presidente de uma instituição internacional chamada World Impact e trabalha com missões urbanas nas periferias, né? São os discípulos que foram enviados mesmo para poder fazer a diferença na geração que nós estamos. Então, esse livro maravilhoso, A Formação do Discípulo, é um livro que tem aproximadamente 165, 166 páginas, né? E ele custa apenas R$ 14. R$ 14 A Formação do Discípulo, tá? Esse livro é um livro que eu comprei pensando em muitas situações de casamentos que têm vivido problemas de adultério, de separação. E esse livro é um livreto, é um livro bem pequeno, fino, mas muito bom de ler, importante para a leitura, né? Restauração para o casamento devastado pelo adultério. Né? Aí você fala, pastor, mas meu casamento está ótimo, não tem problema. Mas você pode ler, é importante, é interessante ler ele, e até talvez para presentear para alguém, algum casal que esteja passando por um momento de crise. Né? É um livreto que tem poucas páginas, ele tem 30 e poucas páginas, mas tem um conteúdo muito importante sobre restauração de Deus para casamentos que foram devastados por essa praga que é o adultério. Então, esse livro custa apenas R$ 6. R$ 6. É um excelente livro para você ter na sua biblioteca ou abençoar alguém que esteja passando por uma situação dessas, ou para você ler e aprender um pouco mais como lidar com esse tipo de circunstância, às vezes até para abençoar outras vidas que estão passando por isso, tá? Fica aí a indicação. Temos um outro livro que é um livro marcante, um livro de décadas, e muitas pessoas já foram impactadas por esse livro, do Charles Sheldon, Em Seus Passos, Que Faria Jesus? É um clássico da literatura cristã, é um livro muito abençoado. Esse aqui é uma edição de bolso, é um livro condensado da edição original, é mais fácil de ler, mais rápido de ler e é muito gostoso de ler. Então, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quando você chegar a se defrontar nessa dúvida, esse livro com certeza vai fazer a diferença na sua vida, tá? Então, fica a indicação desse livro.
um livreto muito impactante para a vida espiritual. Com certeza quem lê vai ser muito edificado. Apenas R$ 15. R$ 15 em Seus Passos que Faria Jesus. Esse outro livro aqui é o do John Piper, é um pastor muito conhecido da igreja presbiteriana, reformada, né? Um homem de Deus, cheio de Deus, e ele escreveu A Plena Satisfação em Deus. Né? Então, aqui fala sobre essa busca radical que nós devemos ter da nossa alegria estar plena em Deus, e não nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas. Então, esse livro vai mudar a sua perspectiva do que é satisfação, contentamento, alegria. Quando você lê-lo, certamente Deus vai falar com você. A Plena Satisfação em Deus é um livro muito abençoado. R$ 15 somente, tá? Tá na sua mão, se você quiser ler. Um outro clássico muito abençoador, mexeu com minha vida quando eu li esse livro. Há muitos anos atrás eu li esse livro. É um livro que bota você para chorar diante de Deus. É um livro que bota você para rever seu conceito de relacionamento com Deus. É um livro totalmente simbólico, tem muitas simbologias, mas muito fácil de entender o que significam as simbologias. E ao mesmo tempo profundo no que transmite de verdade de Deus para a nossa vida. Esse livro mexeu com minha vida, mexeu com a vida de Nívia, quando eu presenteei Nívia com ele. Nívia foi impactada, outras pessoas que leram foram impactadas já. No mundo inteiro, milhares de cópias foram vendidas. Não é? E esse livro se chama Pés como os da Corça nos Lugares Altos. Pés como os da Corça nos Lugares Altos. Se você quer ser impactado por uma nova visão da vida espiritual, de quem Deus é, do que Ele quer para você, da sua identidade em Deus, esse livro é indicado para você. Apenas R$ 20, Pés como os da Corça, nos Lugares Altos. A Hannah Hurna foi quem escreveu esse livro, e ela escreveu a sequência desse livro, que é Pés como os da Corça, a Montanha das Especiarias, que é também muito gostoso de ler, é a continuação de Pés como os da Corça nos Lugares Altos. Então, Pés como os da Corça nos Lugares Altos, R$ 20. Pés como os da Corça, a Montanha das Especiarias, R$ 20. Você vai ser grandemente abençoado. Agora, esse daqui pode ser lido mesmo sem você comprar esse, tá? Esse aqui, ele é independente desse. Agora, para ler esse, é bom que tenha lido esse antes. Então, se quiser comprar só esse, tranquilo. Mas se quiser comprar esse, compra esse também, tá bom? Qualquer um, R$ 20. Ok. Aqui nós temos um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um dos grandes nomes da teologia brasileira atual, né, contemporânea, e o pastor Arival Dias Casimiro, que escreveu junto com ele esse livro. É um livro que fala sobre um assunto, infelizmente, não deveria ser, mas ainda é em muitos lugares polêmico, mas deveria ser tranquilo, não é? E é um assunto que deve ter um esclarecimento bíblico para que não haja dúvidas, e essa revelação do Espírito, dessa verdade espiritual, é bem ministrada através desse livro. Então, se você tem alguma dúvida nesse assunto, é bom você ter esse livro. Dízimos e ofertas são para hoje? Alguém talvez já tenha perguntado isso a você, né? Tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre isso. Então, esse livro é esclarecedor, à luz da palavra, mostra princípios bíblicos que mostram sobre dízimos e ofertas e falam sobre se são para hoje ou se não são para hoje. Se são coisas da velha aliança, se é invenção, se é modismo, se é uma maneira de extorquir as pessoas, ou se existe algo bíblico, espiritual por trás dessa verdade. Esse livro vai te trazer muito entendimento, muita revelação sobre isso, tá? Dízimos e ofertas são para hoje apenas R$ 25. R$ 25 esse livro na sua mão, tá? Esse livro aqui é um livro mais para liderança, mas
pode ser que você tenha interesse de ler, é um livro muito bom. A gente até falou no estudo sobre Bauman, que é um pensador não cristão, né, que é muito famoso nas universidades. Ele escreveu sobre a modernidade líquida, sobre o amor líquido, sobre sociedade líquida. E esse pastor que escreveu esse livro, ele escreveu o pastor na modernidade líquida. Então, como sobreviver a essa geração e ter um ministério duradouro? Então, se você quer conhecer sobre liderança na modernidade líquida, apesar do tema ser o pastor na modernidade líquida, qualquer pessoa que exerça a função de liderança, que esteja na posição de líder, de apacentador, líder de pequeno grupo, pastor, qualquer pessoa que tenha alguma posição de liderança ou almeje ter, esse livro é muito bom para mostrar o contexto em que o pastor hoje vive e como permanecer de maneira sólida nessa geração com seu ministério. Muito bom, vale a pena. O Pastor da Modernidade Líquida, apenas R$30. É um excelente livro. E por fim, antes que vocês cansem de mim, nós temos uma Bíblia de estudo, na verdade, é a Bíblia Casamento Blindado. Essa Bíblia é uma Bíblia que tem recursos especiais, né? Tem introdução aos livros da Bíblia, cada livro tem uma visão panorâmica na introdução de cada livro, né? Os elementos dos textos que se relacionam com outros livros ou com casamento, já tem uma lista específica das passagens, né? Tem um recurso chamado Escola do Amor, que são 30 estudos sobre diversos temas de matrimônio, de casamento, como comunicação, solução de problemas, sexo, interferências externas, finanças e muitos outros, seguidos de uma oração de blindagem do casamento. É muito interessante, não é? Tem 54 devocionais inspirativas, acompanhadas sempre de uma oração para você fazer no final, reforçando o conteúdo que é liberado. Eles chamam de ferramentas de blindagem, né? Existem 27 auxílios, que aí contém exortações, advertências, conselhos, incentivos, encorajamento para o casal. É muito bom. E dicas de blindagem, além de um bônus no final da Bíblia, tem 2 recursos adicionais, né? Cada cônjuge recebe 10 pedidos de toda a esposa e o marido recebe 10 pedidos de todo o marido. É muito interessante esse recurso, esse bônus final aí. E a tradução é Almeida século 21, é uma boa tradução, tá? Essa Bíblia Casamento Blindado, que é tão boa, cheia de recursos, ela está custando apenas R$50. Então essa é uma excelente Bíblia para você ter em sua casa, né? Você que é casado, que está para casar, que é noivo, está namorando, excelente material para você ter em casa, tá? Então hoje são essas dicas. Caso você queira fazer contato, pode me chamar no Zap e aí a gente vai fazer a entrega. Se for em Barreiras, a gente entrega em qualquer lugar que você esteja, tá? Pode fazer o pagamento à vista ou no cartão, o cartão te divide, coloca uma porcentagem a mais e divide, se for o caso. A gente, se for em outra cidade, a gente pode enviar via correios para você desfrutar desses livros tão edificantes, tão abençoadores, que podem ajudar na sua comunhão, na sua jornada com Deus, tá? Então ficam aí essas indicações de livros e que Deus abençoe sua vida. Qualquer coisa, estou aqui. Até a próxima. Paz.